Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos aqui muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta terça-feira, dia 10 de janeiro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na Devinvest e vou acompanhá-los aí nesse fechamento de mercado, comentar sobre o Ibovespa que subiu 1,55%, uma bela alta no dia de hoje, está numa região aí de resistência, mas fechou muito bem no dia de hoje, tá? Vou comentar sobre ele, sobre Petro, Vale, mini índice, mini dólar e outros ativos aí que foram solicitados também nos comentários do fechamento de ontem. Já vou aproveitar aqui para convidar você que está pela primeira vez a se inscrever no canal, ativar aí embaixo o sininho das notificações, ficar por dentro de todo o conteúdo existente aqui no canal e também participar das nossas lives diárias a partir das 8h45 da manhã, sempre aí com recomendações de day trade, swing trade, enfim, fica aqui o nosso convite para vocês participarem. Vou dar a vinheta, peço gentilmente que vocês deixem um joinha nesse vídeo e nos comentários desse vídeo também já deixa aí o seu parabéns para o Dalton, hoje é aniversário dele, amanhã ele se compromete aí a responder todos os comentários que forem deixados, tá? E quem acertar a idade dele aí ganha um prêmio, hein? Então já deixa aí nos comentários o parabéns e qual que é a idade do Dalton aí também. Então vamos lá pessoal, Ibovespa aí na tela, para você que pulou a vinheta, deixa o seu joinha nesse vídeo e também nos comentários aí o parabéns pro Dalton, hein? Hoje é aniversário dele, chuta aí qual é a idade que ele tá fazendo no dia de hoje, hein? Dia 10. Ativos que serão comentados, Ibov, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, Raio 3, Fleury, Suzano, Gemate, Move 3, IP 3, Ciel 3, M Dias 3, Marfrig, Taesa, Banco do Brasil, B3SA3, INTB3 e Semin. Esses serão os ativos comentados aqui neste fechamento. Começando então pelo Ibov, 1,55% de alta, um bom candle de alta sendo apresentado aqui no pregão de hoje. A máxima dele aí na faixa dos 111.193 pontos, a máxima desse último topo, no 111.177, ou seja, tivemos aqui a superação da máxima do topo anterior. Tecnicamente, confirmamos aqui um pivô de alta dentro desse movimento de baixa todo anterior. Então, temos aí um movimento expressivo de alta nesse curtíssimo prazo. Temos a confirmação desse pivô de alta que aumenta a probabilidade de buscar aqui agora a região dos 112.677 pontos, que é o próximo nível de resistência aqui do último topo deixado aí no gráfico diário. Depois tem uma outra regiãozinha muito próxima também, no 113 e 160. Ou seja, a expectativa é de poder dar sequência nesse movimento depois dessa superação de máxima aqui que foi apresentada. Isso também significou aqui no gráfico semanal a reversão daquele sinal de topo que havia sido apresentado lá na semana passada. Então, reforçando ainda mais aí essa possibilidade de continuidade aqui do movimento nos próximos dias. Então, vamos ficar de olho para ver se realmente é isso que o Ibovespa vai confirmar aí para a gente. Falando do mini índice aqui agora, deixa eu colocar o Infut, não vou pegar o contrato não. O Infut. No dia de hoje, boa alta de 1,7% até o momento. Está batendo aí na região da média móvel de 13 períodos lá do semanal. Está batendo nessa região de topo anterior. Aqui, nos futuros, ainda não superou a máxima do último topo, que está na faixa dos 112.850. Mas é o caminho mais provável aí de caminhar, né? De poder vir superar essa região. Mas já estamos também dentro da região de resistência, de topo e fundo anterior aí, que tende a gerar sim uma certa dificuldade para a continuidade do movimento de alta. Gráfico de 60 minutos a gente consegue ver aí que no dia de hoje o mini índice apresentou um gap de baixa na abertura, vindo se aproximar da região da média móvel de maior periodicidade aqui. Na sequência apresentou um fundo que conseguiu retornar para cima da média, conseguiu superar a última região de topo que havia sido deixada aí no pregão anterior e neste momento apresentando uma sinalização de correção, um novo sinal de topo que pode ter uma continuidade até o próximo ponto de suporte. Qual é ele?
a região da média de 60 minutos aí na faixa dos 111.250 ou ainda toda essa região de topo que já foi superada. Então, se apresenta alguma sinalização de alta nessa região, vale a pena ficar de olho aí para compra. Por quê? Porque estamos dentro de uma tendência de alta, sinalização de alta acima de nível de suporte é oportunidade de compra. Então, ficar atento aí para sinais positivos acima dessa região dos 111.250. De maneira oposta, qualquer sinalização baixista, depois de ter pedido o suporte à região da média, ou seja, sinal negativo abaixo dessa região, significaria uma oportunidade de tentativa de venda, tentando pegar o retorno do Ibov aí pelo menos até a região dos 109.780 pontos. Mas o mais provável por enquanto seria um novo sinal positivo aqui em cima ou ainda ficar um pouco aqui travado, né? Para depois da sequência, porque a gente viu que está batendo lá na região da média do semanal. Falando do dólar, Kaique, você não vai dar mais atenção no gráfico de 5 minutos? Não, porque amanhã, a partir das 8h45, nós já estaremos ao vivo aqui no canal. Dólar, no dia de hoje, queda de 1,06%, dando sequência no movimento de baixa, perdeu mínimas anteriores aqui, vindo para fechar abaixo dessa região de fundo dos 242 e agora tentando se aproximar da região do próximo fundo, na faixa dos 5,188. Essa linha amarela, já vou até deixar aqui nessa região aí de suporte, é um nível importante de suporte aqui do gráfico diário. Ou seja, lá no intraday, se der continuidade nesse movimento, essa região aqui tende a segurar um pouquinho aí, ou pelo menos tende a servir aí como um nível importante de suporte, seja no gráfico de 2, de 5, de 30, enfim, tende a funcionar como um ponto aí onde o preço pode segurar um pouquinho. Gráfico de 60 minutos, tivemos uma abertura com um gap de alta no pregão, perdão, peguei o pregão de ontem. No pregão de hoje abriu estável aqui, deu continuidade no movimento de baixa na sequência, conseguiu até confirmar aqui a perda deste fundo anterior, dos 240, e negociando aí abaixo nesse momento. Já são 3 horas de pregão mais lateral aqui, mesmo que apresente alguma sinalização de alta, o repique mais provável seria até a região da resistência, nos 250, que foi pedido desse fundo anterior, e um sinal negativo na sequência próximo desse nível de preço aumentaria a expectativa aí de um novo movimento de baixa, ou seja, focaria mais na ponta vendedora, próximo dessa região dos 250. E para compra, seria acima deste nível de preço, alguma sinalização de alta lá pelo gráfico de 5, enfim, de 10 minutos, tentando pegar algum movimento um pouquinho mais expressivo, de repente até a região ali dos 308 a 315 mil pontos aqui, 5,315 pro mini dólar. Tá? Então, ficaria de olho aí nesse possível repique. Kaique, já abriu dando sequência no movimento de baixa. Ficar atento então àquela região de suporte que eu mencionei do gráfico diário. Falando agora da Petrobras, no pregão de hoje aí, alta de 0,92%. Ontem gerou uma sinalização de topo aqui na média, mas que havia conseguido fechar acima aí da média também. E hoje já enfraquecendo esse sinal de topo. Ou seja, para quem vendeu aqui nessa sinalização negativa, o stop tem que estar bem posicionado aí nos R$ 24,33. Porque se voltar para cima desse nível de preço, anula a sinalização que abriu a tua venda e aumenta a expectativa de poder buscar a região dos R$ 24,75 até essa última região de topo na faixa dos R$ 25,11. Kaique, e se passar esse topo aí também? Temos uma outra região de resistência na faixa dos R$ 26,66. Então, tem alguns níveis de desafio aí pela frente para Petro, sim, mesmo que reverta aqui essa sinalização negativa que foi apresentada. Lá no semanal, o cenário é desafiador ainda também, está preso aqui entre as médias, pode respeitar aí os 24,80 e gerar certa volatilidade lá no curtíssimo prazo, no gráfico diário, continuar travado aí entre os R$ 22,00 e a região dos R$ 24,80. Então, realmente aqui é um sinal de saída para quem vendeu, não olharia para a compra aqui nessa reversão de topo por conta do que eu mencionei, está muito próximo da resistência. Tá? Então, realmente aí seria um momento de não realizar nenhuma movimentação, né, nessa região aí mais de resistência na ponta compradora, onde fica mais interessante para eu olhar para a compra de swing trade, acima dos R$ 25,00, que eu já estou acima da média do semanal, já estou acima dessa região de topo, então faria mais sentido aí, um pouquinho mais confortável essa compra acima dessa região de preço. Retomou o movimento de baixa, voltou para dentro desse sinal de topo, aumenta a expectativa de continuidade do movimento até o suporte na faixa dos R$ 21,49. Vale 1,23% de alta, excelente movimento a Vale vem apresentando aqui, depois de corrigir um pouquinho mais lateral aqui, conseguiu confirmar o pivô desde a superação de máxima. Já são aí basicamente 4% de ganho na operação,
para quem estiver comprado desde essa superação, stop aí abaixo da mínima de hoje a partir de amanhã, R$ 92,33. Isso falando de curto prazo. Gerou novo sinal de topo aqui, aumenta a expectativa de correção, vir buscar a região da média mais uma vez. Então, guardar aí, colocar uma parte desse lucro no bolso. Semanal, segue em direção à região aí dos... Opa, peguei errado. Dos R$ 93,00 e já bateu, né? Na verdade, R$ 93,58 foi o fechamento de hoje. É uma região de resistência, então, no semanal também, R$ 93,40. Teria que aguardar aí o fechamento dessa semana para subir o stop para baixo da mínima dela, nos 91,24. Para quem que já quiser aí, de repente, se respaldar, né? Não, eu já vou mexer aqui no meu stop, mesmo sendo de médio prazo, já vou subir aqui para não devolver tanto, porque o stop da mínima da semana passada está bem mais abaixo, nos 87,93. Então ficaria aí, devolveria basicamente aí quase 6% desse possível ganho aí para quem estiver posicionado há um tempo um pouquinho maior aqui na Vale. Então já faria sentido aí de repente o stop abaixo dessa mínima. Depois desse fechamento aqui que eu mencionei, dos R$ 93,40, a gente vai ter a máxima lá nos R$ 98,11. Tá? Seria a máxima desse último topo. Como maior fechamento, teríamos ali os R$ 94,69, que é basicamente aí 11 centavos, R$ 1,11 acima de onde fechou no nível de hoje. Então, expectativa de poder continuar esse movimento de alta, não vejo possibilidade de compra aí neste momento, o movimento já vem sendo apresentado, também não vejo motivos de estar vendido no papel, cada nova superação de máxima aqui é um novo sinal de saída para quem está vendido, tanto no curto prazo quanto no médio prazo. Agora, pessoal, falando das operações de swing trade, primeiro as que foram encerradas no pregão de hoje. Cara, o que são essas recomendações de swing trade? São as operações que nós passamos lá dentro do aplicativo DV Invest para quem é assinante da DV Invest. Tá? Então, você que é assinante recebe por lá. Poxa, não conheço o serviço de vocês. Leia o QR Code aqui do lado com o teu celular. Baixa o aplicativo, faz o seu cadastro, utiliza aí por 30 dias gratuitos e veja se faz sentido aí para você ou não. Todas as nossas recomendações de swing trade, nossos relatórios de análise, também nossas carteiras recomendadas. Tem carteira mensal de ações, carteira mensal de fundos imobiliários, carteira mensal de BDRs, temos carteira semanal de ações, temos carteira de long short, enfim, tem bastante conteúdo lá dentro. Tem carteira de dividendos também, de small caps. Então dá uma olhadinha, tem bastante coisa lá dentro do aplicativo para quem gosta aí de tanto carteira quanto as operações aí de curto prazo, tá? Então, começando aqui pelas operações de swing trade que foram encerradas no pregão de hoje. A primeira delas, Raio 3 aqui. No pregão abriu aí com gap de baixa, gerando sinalização de topo descendente abaixo da média, acionando a nossa venda, ou seja, entramos hoje mesmo nessa operação. E hoje mesmo já reverteu esse topo descendente que foi apresentado no início do pregão. Então já acionou aqui a nossa saída nesse mesmo pregão, ao superar ali a região dos R$ 18,17. Vou comentar outra operação que foi encerrada e aí eu já mostro o resultado das duas na sequência para vocês. A outra que foi Fleury. Fleury no dia de hoje aí, alta de 2,38%. Também abriu gerando sinalização de topo aqui abaixo da média e conseguiu reverter, conseguiu retomar um fechamento acima da média novamente e também superar a máxima do topo que foi apresentado. Então também nos tirou da operação. Entramos hoje e já saímos hoje aqui deste papel. Qual a expectativa para os dois? Depois de reverter esse topo, poder ter mais aí 1 ou 2 pregões no movimento de alta, tentando buscar aí a região da média móvel do gráfico semanal. E agora sim, colocando na tela aí para vocês o resultado. Primeiramente, Raio 3, 3,64% de perda na operação e sobre o capital total, menos 0,5%. Fleury, menos 3,79% e sobre o capital total, menos 0,5% também. Kaique, o limite máximo de perda de vocês é de 0,5%? Sim, tá bom? O limite máximo é de 0,5% do meu capital total destinado aí para as operações de swing trade. E agora falando aí das operações que ainda estão em aberto. Primeiro, Suzano. No dia de hoje, queda de 1,24%, continua dentro desse movimento mais lateral aqui de correção, depois do longo movimento de alta. Então a expectativa continua sendo de poder dar sequência nesse movimento após a correção. Está trabalhando acima da média, nem testou aí a média ainda como nível de suporte. Então continuamos posicionados aqui na ponta compradora de Suzano. Também estamos comprados em Gemat, que no pregão de hoje fechou bem, com 1,45% de alta, conseguiu superar a máxima do pregão anterior.
veio aí até para superar máximas novamente desses topos. Infelizmente não fechou acima deles, né? Mas continua aí com a expectativa mais positiva de poder dar sequência e finalmente, quem sabe, vir buscar aqui o nosso objetivo aí na faixa dos 6,59. Continuamos posicionados na compra. Também estamos comprados em Movida, Move3, que hoje fechou em alta de 3,59%. Está dando sequência no movimento de alta, conseguiu fazer o maior fechamento aí dos últimos pregões, das últimas semanas. Vamos ver se dá sequência aqui no movimento e vem buscar também a nossa região de objetivo. Então continuamos posicionados na compra de Movida, Move3. Hypera, estamos vendidos aqui no papel. Hoje abriu essa sinalização de topo abaixo da média móvel de 3 períodos. Quase reverteu esse sinal de topo, que poderia já nos ter tirado da operação, mas não reverteu, então estamos posicionados aí. Vamos ver se amanhã consegue apresentar um candle de força um pouquinho mais baixista aí, já de repente devolvendo todo esse candle de alta que foi apresentado no pregão de hoje. Melhor ainda se já perder a mínima dele aqui também, reforçaria ainda mais esse viés negativo. Então vamos ficar de olho aí, estamos posicionados na venda de Hypera. Estamos comprados em CL3, nessa superação de máxima que foi apresentada no pregão de hoje, subindo aí 1,2%. Então, novo sinal de fundo ascendente apresentado acima da média. Vamos ver se dá sequência, consegue confirmar o topo e vir buscar aí o nosso objetivo na operação também. Então, estamos posicionados aqui em CL3. E abrimos duas recomendações no finalzinho do pregão de hoje. A primeira delas, M Dias, hoje subindo aí 1,92%. Nossa, Kaique, mas eu vi lá a recomendação que vocês enviaram de M Dias, mas eu não entendi nada, porque está numa tendência de baixa aí no gráfico diário, beleza, que gerou o sinal de fundo aqui, né, que vocês provavelmente abriram a compra, mas por quê, né? Qual a expectativa de vocês? O que vocês estão vendo aí? Se a gente colocar no gráfico semanal, estamos aqui num possível final de movimento de alta, não perdemos aqui a mínima da semana passada, estamos em cima da média móvel de maior periodicidade, que significa também a média móvel lá do gráfico semanal. Então, são níveis aí de suporte que podem apresentar algum repique de alta de curto prazo. Então, por conta desse suporte que estamos posicionados, a expectativa é de podermos ter aí um repique um pouquinho mais relevante aqui no curtíssimo prazo, tá? Então a entrada aí é um pouco mais arrojada sim, mas tem toda uma metodologia, um viés aí por trás, tá? A gente viu outros pontos aí também, além apenas desse sinal de fundo que foi apresentado aqui do gráfico diário, tá, pessoal? Então, só aí explicando para quem de repente ficou ou desconfortável ou com certa dúvida sobre a entrada. Também abrimos uma posição de compra aqui em Marfrig, que no pregão de hoje fechou em alta de 2,88%, conseguiu confirmar um fechamento aqui acima das máximas anteriores. Vamos ver se consegue superar a máxima desse último topo, confirmando aí um novo pivô de alta. Faltou um centavo aqui para bater na mesma máxima, então a expectativa é de poder realmente ter algo um pouquinho mais para cima aí. Estamos numa região de desafio, sim, que é essa região do semanal, com essa região de fundo anterior também, que são níveis aí de resistência, a média aí nos 8,60, mas a nossa expectativa, depois deste movimento de força que foi apresentado, essa correção mais lateral aqui no preço, é de poder dar sequência nesse movimento nos próximos pregões. Então estamos posicionados aí em Marfrig. Agora, iniciando aqui os pedidos que foram solicitados nos comentários. Então você que até agora nesse vídeo não deixou aí seu parabéns para o Dalton, o chute da idade dele e qual é o seu ativo para o fechamento de amanhã, aproveita e já deixa aí nos comentários. E também já deixa o seu joinha nesse vídeo se você ainda não clicou nesse joinha, hein? Ajuda a gente aqui no canal. Taesa, 0,36% de alta no pregão de hoje. Depois de ter conseguido confirmar o pivô de alta aqui no gráfico diário, finalmente testando pela terceira vez e não conseguindo fechar acima, a região da média móvel nos R$ 36,00 do gráfico semanal. Então tá lá no diário pela terceira vez testando esse nível de preço, não consegue fechar acima. Então tomar aí um certo cuidado. Para quem está comprado aqui no curto prazo, stop abaixo da mínima de hoje, 35,57. Perdeu essa mínima aqui, pode iniciar um novo processo de correção ou ainda devolver aqui esse pivôzinho de alta que foi apresentado dentro de todo esse movimento de baixa anterior. Se a gente pega o semanal, olha como foi forte esse movimento de queda aqui. A gente teve aí basicamente
5 semanas consecutivas dentro de um movimento expressivo de baixa. Desde então, são 4 semanas aqui no movimento de alta, que basicamente, até pegando aqui a retração de Fibonacci, que basicamente atingiu aí a região de 50% e não consegue nem oscilar acima dela. Então, são 4 semanas aí dentro de 50% do movimento anterior de baixa. Ou seja, temos menos força na ponta compradora do que na ponta vendedora aqui no médio prazo. Então, caso esse sinal de topo seja apresentado aí de repente já com muita força aqui, é possível que a gente tenha aí a anulação desse último fundo ascendente e um retorno do preço aí lá para a região dos 33, 32,50. Então, tomar realmente aí bastante cuidado aqui com Taesa, tá, pessoal? Está numa região importante de resistência. Não vejo possibilidade de compra aqui nas próximas sessões. E se corrigir fraco aqui também, mesmo se corrigir fraco, vai ser, caso seja apresentado um sinal de alta, vai ser um sinal entre as médias aqui, que também tende a gerar aí certa desconfiança. Então, realmente tomar bastante cuidado aqui neste momento com Taesa. Eu não faria nada aí nessa região de preço. Se tivesse que arriscar algo aí, realmente, aí seria mais na ponta vendedora por toda essa região de resistência que eu mencionei. Então, eu olharia primeiro mais para venda do que para compra aí em Taesa. BBAS3, alta de 1,7% na sessão de hoje. Tinha pedido uma mínima aqui na abertura, mas que já conseguiu reverter essa perda de mínima, já superando todas as máximas anteriores aqui e se aproximando aqui dessa região de topo anterior e fechando acima aí de todos os fechamentos anteriores deste último topo. Então a expectativa é de poder aí ter uma nova oscilação, vindo esperar aqui essa máxima dos 35,64. Nossa, Kaique, mas o que é que bate tanto aí respeito? Porque já teve 2 topos nessa região e temos a região da média móvel do semanal também nesse nível de preço aí dos 35,50. Então é um nível importante de preço aqui. Se conseguir confirmar um fechamento acima, traz uma expectativa mais positiva de um possível movimento mais expressivo aí na sequência. Por quê? Porque no semanal a gente não ia ter muita coisa pela frente. Se a gente consegue voltar aí para cima da média, o próximo fundo ficaria um pouquinho mais acima, lá nos 37,50. Depois disso seria lá nos 40, basicamente. Então, realmente a gente teria um certo espaço aí para o preço poder caminhar. Então, vamos ver se o Banco do Brasil consegue confirmar um fechamento aí acima dos 35,70 aqui pelo gráfico diário para retomar um viés mais positivo. Kaique, se superar essa máxima aí, porque teve um fundo ascendente, né? Confirma pivô de alta? Sim. Pegando aqui projeção de Fibonacci deste possível pivô de alta, primeiro alvo aí de 100% seria lá na região dos R$ 38,20, que é bem ali aquela outra região de topo anterior aqui também do gráfico diário. Então, para quem tiver comprado aí no curto prazo, se confirmar esse pivô, é possível tentar buscar aquela região dos 38,20. Stop posicionado abaixo da mínima de hoje nos 34,32. B3SA3, alta de 3,54%, revertendo aqui também o sinal de topo que havia sido apresentado na sessão de ontem. Agora a expectativa de poder vir buscar essa região de resistência dos R$ 13,40 e ainda poder superar a máxima desse último topo, nos R$ 13,59. Superando essa máxima, também confirma aí um pivôzinho de alta aqui, aumentando a possibilidade de continuidade aqui do movimento. Por quê? Porque teríamos a reversão do topo que foi apresentado lá na semana passada também e um belo de um espaço aí para poder caminhar. A próxima resistência seria lá nos R$ 14,70. Para quem está comprado, stop abaixo da mínima de hoje já é um bom ponto, R$ 12,24. Se perder aqui todo esse candle de força que foi apresentado, realmente retoma um viés aí mais negativo aqui no curtíssimo prazo do papel, tá? Vale ressaltar que, mesmo que venha para tentar confirmar esse pivô, aqui é um nível de resistência, nos 13,40. Então, chegou lá, ficou testando essa região, deixando várias sombras superiores aí, gerou topo aqui, pula fora se você está comprado no curto prazo, porque a chance de respeitar esse nível de preço é grande, principalmente se deixar esses sinais aí de fraqueza nos candles que forem sendo apresentados no gráfico. INTB3. Só ressaltando, se alguém havia realizado uma operação de venda aqui na B3 ontem, essa reversão de topo foi um sinal de saída aí dessa operação de curto prazo. INTB3, alta de 4,10% na sessão de hoje.
conseguiu confirmar aqui um pivô de alta. Qual a expectativa agora? Poder buscar o próximo nível de resistência na faixa dos R$ 33,00, que é o próximo topo aqui no gráfico diário. Também temos um pivô de alta dentro de um único movimento de baixa, então já demonstra uma certa fraqueza aqui na ponta compradora para tentar vir superar essa região de topo aqui. Então, tomar cuidado aqui também. Foi subindo, se aproximando dos R$ 33,00, vai ajustando aí o seu stop também, o seu stop gain. Gerou sinal de topo, é sinal de saída aí de curto prazo. Então, por enquanto, stop aí abaixo dos 29,95, tentando buscar essa região aí dos 33, que também é um nível importante de resistência lá no gráfico semanal. É o último topo deixado aí pela frente, topo descendente. E por fim, Semin 3, deixa aí o seu joinha nesse vídeo, hein? Não vai sair daqui sem deixar o joinha nesse vídeo. Semin 3 apresentando uma bela de uma recuperação aí, né? Apresentando uma alta hoje de 6,57%. Quando eu falo bela recuperação, é desde aqui de baixo, tá, pessoal? Depois que reverteu aqui essa tendência de baixa que vinha sendo apresentada, conseguiu apresentar força no movimento de alta. E aí, olha só, como eu vinha falando de INT B3, né, B3SA3, que confirmando aí um pivô de alta dentro de um único movimento de baixa. Olha só como aqui a gente teve força na ponta compradora. Num único movimento de alta, a gente anulou 1, 2, 3, 4, 5 topos anteriores, inclusive descendentes. Então, num único movimento de alta, apresentando força na ponta compradora, nós anulamos a antiga tendência de baixa aqui no papel. Ou seja, realmente aqui foi mais expressivo esse movimento. Corrigiu aqui de maneira um pouquinho mais ascendente, se segurando aí na média, até limpar bem o movimento aqui e agora iniciando realmente com força. Para quem está comprado aí no curto prazo, stop abaixo da mínima de hoje nos R$ 4,27 centavos. Kaique, não sei até onde levar aí esse objetivo, de repente, do curto prazo, do médio prazo. De repente, conseguimos pegar aqui, pela projeção de Fibonacci, deste pivô de alta que foi deixado aqui no gráfico diário, 100% já foi acionado. Inclusive, fechou bem acima no dia de hoje, que era a região dos 4,39. Qual é o próximo alvo agora? 161%, que é lá na faixa dos R$ 4,72. Olhando aqui para o gráfico semanal, é próximo dessa região de topo mais acima. Então é um nível aí que pode ser buscado nos próximos dias, nas próximas sessões, mas que tende a ter certa dificuldade para ultrapassar. Por quê? Porque é uma projeção de FIBO aqui, mais uma região de resistência ali do gráfico semanal, de último topo descendente lá também. Então aí é um nível aí que dá para já começar a ficar de olho em ou realizar a operação ou ir ajustando bem aí o seu stop a cada nova mínima ascendente aqui pelo gráfico diário também, tá bom? Não vale devolver aí lucro para o mercado, tá bom? Bom, pessoal, era isso por hoje. Vou ficando por aqui. Espero que tenha sido aí de certa forma de grande ajuda para todos vocês, seja em termos de educacional ou ainda de ajustar um stop, um objetivo, enfim, que tenha sido útil de alguma forma para todos vocês. Agradeço aí pela participação de todos aqui sempre no canal, pelo carinho também, pela atenção e pelo joinha que vocês deixaram já nesse vídeo. Vou confiar que vocês já clicaram aí para ajudar a gente aqui também. Uma excelente noite de terça-feira e a gente se encontra amanhã mais uma vez a partir das 8h45 da manhã nesse mesmo canal. Um grande abraço.